Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Olha, eu aqui de novo, né? Fazendo mais um vídeo aqui para poder interagir com vocês. Tá sendo bem gostoso falar aqui nesse canal. Como eu disse no outro vídeo, muitas pessoas chegando, muitas pessoas interagindo. Tô adorando o feedback de vocês, tô adorando ouvir as histórias, os relatos, né? Pessoas que se identificam com a minha história, que tem histórias até mais difíceis, né? E acabam chegando, conversando, contando. Isso é tão bacana, isso é muito legal. A gente acaba fazendo uma amizade, né? Tendo uma interação ali. E isso está sendo muito gostoso, né? E eu tenho recebido, né? Muitos comentários, algumas perguntas, algumas dúvidas e alguns questionamentos. E aí eu resolvi fazer um vídeo, né? Falando um pouquinho sobre isso. Sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm, falar sobre alguns questionamentos que eu estou recebendo também. Falei, melhor fazer isso em formato de vídeo, que aí eu respondo, né, tudo de uma vez e exponho aqui a minha opinião, né? Porque nada melhor do que a gente falando, né? Às vezes você escreve, é interpretado de uma outra forma, e quando a gente fala, a gente deixa bem claro, seja do modo simpático, ou seja no modo como você quer também dar uma pisadinha boa ali, né? Em determinadas coisas que você ouve. Mas enfim, gente, uma das perguntas que surgiram, que eu achei bastante interessante, que eu acho que essa é uma necessidade que muitas pessoas têm, né? Quando você sai de uma religião, quando você sai de uma seita, né? Eu acho que as pessoas têm uma necessidade de se encontrar em algum lugar, né? Muitas pessoas têm necessidade de pertencer a um grupo, elas precisam de algo espiritual para poder satisfazer alguma coisa que dentro delas possa estar faltando. Então, eu acredito que isso seja algo muito frequente, né? Muitas pessoas têm essa necessidade. Então, uma pergunta que eu recebi foi a seguinte: qual a sua crença agora? Então, gente, eu sou uma pessoa totalmente livre hoje, né? Eu escolhi para mim realmente a liberdade de fazer e de ser quem eu quiser ser. E fazer o que eu quiser da minha vida, né? Sem dar devida obrigação a nada nem a ninguém, né? Então, eu sou uma pessoa obediente às leis do meu país, né? Eu sou uma pessoa que eu cumpro essas leis, essas regras, né? Eu sou uma pessoa que tenho uma boa convivência com a minha vizinhança, justamente por cumprir regras, né, gente, de convivência, leis. Isso tudo é ok, né? Mas eu não quero mais ser prisioneira de regras impostas por homens que decidem abrir algo e determinar o que você faz e o que você não faz da sua vida, né? Eu disse que isso eu não ia passar nunca mais. E realmente eu não quero isso pra mim. Eu quero ser livre, né? Então, alguém determinar o que eu vou fazer da minha vida, né? Ter um líder que toma conta da minha vida. Ah, não, gente, espera aí, né? Já foi época, né? E passei por isso, como eu falei, né? Fui criada dentro de uma doutrina que eu achava que era certo e segui aquilo ali achando que eu estava fazendo o correto, né? Até descobrir que não. E quando eu descobri que não, é não, e é para nunca mais. Então, eu sou uma pessoa assim, bastante esotérica, né? Eu adoro lidar com a natureza, né? Os elementos, né? Que envolvem a natureza, o ar, o fogo, a terra. Eu adoro incenso, cristais. Eu gosto de me conectar com essas coisas. Você pisar na grama de manhã cedo com o pé descalço, porque você absorve a energia da terra. Então eu sou conectada muito com essa parte do universo, né, que eu acho bastante bacana e que me faz bem essa conexão. Mas é uma coisa minha, né? Eu adoro isso, né? Eu gosto de lidar com isso, mas não tenho religião, não tenho uma crença. Não me apego e não me adapto a mais nada hoje, né? Então, realmente eu saí desse sistema, e realmente saí da bolha, mas não é uma bolha só das TJ, gente.
É você pesquisar, é você se aprofundar nos ensinamentos. Você não vai pesquisar aqui, gente, minha coisa fofa, aqui, meu amor da minha vida. Esse aqui é meu velhinho e eu sou apaixonada por esse garoto, gente. Esse aqui é meu bebezão. Então, assim, eu acho que você tem que se aprofundar em vários assuntos, né? Você não pode ficar, vou pesquisar sobre só Testemunho de Jeová, porque eu saí de lá e aí sei que aquilo ali é uma seita e tal, mas agora eu vou viver aprisionada com outras coisas. Pesquisa outras coisas, né? Já que você tomou essa liberdade de fazer pesquisas na sua vida, passa a procurar outros ensinamentos, vê o que as pessoas falam sobre os assuntos do mundo, né? Tenta conhecer como que funciona um pouquinho de cada religião, de como elas funcionam, você vai entender um pouco desse sistema do mundo, né? Faça uma pesquisa geral sobre a vida, sobre o mundo, sobre os conhecimentos da Terra, que você vai poder pegar um pouquinho de cada coisa e aí sim você pode aderir àquilo que você quer para você. Dentro das minhas pesquisas, eu entendi que eu sou livre e que, na minha opinião, não existe nada no mundo com respeito à religião que eu, tipo assim, eu vou fazer parte disso porque isso aqui é legal. Para mim, não. Então, hoje eu me considero uma pessoa livre, leve e solta. E, como eu falei, até gosto dessa parte esotérica, né? De lidar com esses elementos. Mas é algo muito meu, muito pessoal meu e que não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. Outra pergunta que eu achei bastante interessante. Quando eu falo sobre o ostracismo, né? O modo como as pessoas lidam quando você sai da seita, né? Como aconteceu comigo, né? Eu contei a minha história, estou contando a minha história de vida. E surgiu uma outra dúvida. Uma pessoa perguntou assim, olha, eu tenho dúvida na questão do batismo. Quem nunca foi batizado? Ou seja, o ostracismo é só para quem se batizou e para quem nunca se batizou. Como é esse relacionamento, né? Então é o seguinte, se você nunca se batizou, você não tem problema algum. Você nunca se tornou uma testemunha de Jeová, de fato. Então você estudou a Bíblia, você frequentou as reuniões, ou você foi criado lá dentro, mas nunca chegou a se batizar, tal. Você simplesmente deixou de frequentar, não está mais indo. Ou você estudou a Bíblia e agora você não quer estudar mais, não tem ido às reuniões, não tem participado de nada, simplesmente não tem ido. Gente, é normal isso para eles, né? Então, se a sua família é testemunho de Jeová e você nunca se batizou, eles vão continuar tratando você normalmente, falando com você normalmente, porque você nunca chegou a esse patamar, né? Então, não tem problema. Se você estudou a Bíblia, tal, não frequentou, as pessoas vão continuar te tratando normalmente, vão passar por você, vão falar com você, vão tentar ir na sua casa, tentar te convidar novamente para uma reunião. Tudo normal, gente. O problema sempre será com quem foi batizado. Desculpa, gente. Com quem foi batizado. Então, se você tomou esse passo ali dentro, automaticamente, quando você deixa de sair, você se torna um inimigo, né, daquelas pessoas lá dentro. Então, eles não vão ter contato com você. Essa proibição é para quem deixou de ser testemunha de Jeová. E isso acontece sempre, né? Então, se você nunca se batizou, de boa, tranquilo. Embora se você estudou toda a vida, mas nunca tomou uma posição, tal, eles estão sempre julgando, né, as pessoas. Estuda, mas não está numa posição, não quer nada, né? Só quer saber do mundo, tal. Mas também não vai ser aquela coisa, né, de tratar você tão bem, porque acha que você tem um certo entendimento e você quer continuar numa vida totalmente errada na cabeça deles. Mas vão falar com você, beleza? Outra dúvida. Na verdade, não é uma dúvida. Foi uma frase que eu li o seguinte. Israel Batista, ele falou assim para mim:
Aguarde com grande felicidade e grande expectativa o Armagedon. Ainda te lembras o que é o Armagedon? Nossa, Israel, que medo que eu fiquei agora. Isso aqui me deixou bastante preocupada. Se eu ainda me lembro o que é o Armagedon, Israel, se eu fosse você, eu parava para pesquisar também. E entender um pouquinho sobre isso. Isso é bobagem, meu bem. Que Armagedon? Armagedon não existe, entendeu? Isso aqui foi algo criado pela seita, como eu falei, uma seita apocalíptica, né? Que ela cria meios de prender pessoas, né? Todo o sistema religioso, ele criou coisas onde ele vai segurar as pessoas pelo medo, né? Então, é criado um Deus e o diabo, né? Você tem que temer, né, a um Deus que vai te castigar por algo. Você tem que temer ao diabo que está aí fazendo um monte de coisas ruins para as pessoas, né? Você tem que ter medo de um inferno de fogo. Você tem que ter vontade de ir para o céu. Enfim, o sistema todo religioso cuida disso. Já nas TJs, né? Uma pequena quantidade vai para o céu, o restante vai viver no paraíso na terra. Eles não falam sobre o inferno de fogo, né, gente? Mas é o Armagedon, né? Que vai ser aquela destruição com as forças da natureza, né? Então vai cair bolas de fogo do céu, porque o mar pode invadir, porque pedras de saraiva, raios, trovões, enfim. Gente, por favor, né? Israel, se você tem medo do Armagedon, continua lá, meu bem. Fica lá, porque lá é o seu lugar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho medo nenhum do Armagedon, porque eu não acredito mais nisso, entendeu? Isso para mim é bobagem, é balela, né? Quando você entende que aquilo ali é uma mentira, você descobre que todas as coisas ensinadas ali é uma mentira. Então eu não tenho medo do Armagedon. Mas o que é interessante é essa sede, né, das TJs, de ver a destruição das outras pessoas. Gente, é impressionante como eles têm essa vontade, né? Já que você não faz a vontade de Jeová, você tem que ser morto, você tem que ser destruído. Eles têm prazer nisso. Gente, sabia que isso faz parte da personalidade de vocês? Por mais que lá dentro seja ensinado esse tipo de coisa, eu não tinha esse prazer na morte das pessoas. Pelo contrário, isso era um questionamento meu. Porque eu ficava pensando por que tanta gente tinha que morrer, né? Já que o ensino lá atrás foi quando Satanás questionou, né, Adão e Eva, na verdade a Eva, né? E se ele causou o problema, por que ele teve que ficar vivo, né, esse tempo todo? E todos os humanos depois disso têm que pagar, né, nessa vida, sofrimentos, problemas, guerras, doença, fome, tudo que os humanos vivem até hoje, por conta de um único ser que foi desobediente, né? Se Deus é tão perfeito, como que criou um ser que se rebelou, que ficou desobediente? Tem lógica, né, gente? Isso não tem lógica. E por que todo mundo tem que pagar por conta de um, né? Até o próprio filho dele, né, teve que morrer de uma forma horrorosa para poder pagar pelos pecados das pessoas? Por favor, né? Então, as testemunhas de Jeová, elas acabam criando essa sede pela destruição das pessoas. E eu acho que no fundo também tem muita aquela coisa assim, né? Ai, que raiva, porque eles estão lá vivendo, estão curtindo, estão aproveitando a vida. E a gente está aqui preso, né? Então não vejo a hora de tudo isso acabar para a gente poder ter um pouco de paz e essas pessoas que hoje vivem fazendo o que querem da vida sejam mortas, destruídas. Então, assim, esse desejo de vocês, por mais que isso seja ensinado lá dentro, porque é ensinado muito, né? A gente sabe disso. Faz parte também da personalidade, porque eu nunca fui uma pessoa que fiquei desejando a morte das pessoas, achando isso engraçado, nem bonito. Então, assim, Israel, se você tem medo, tem medinho do Armagedon, continua com medinho do Armagedon. Eu não tenho não, tá? Fica tranquilo. O outro também, José Brito, falou assim pra mim: se você está livre, por que você não vai viver a sua vida? Você parece mais uma que não suporta a disciplina, repreensão
e obediência não é o seu forte. Na organização de Jeová, prevalece a vontade dele, não a minha, não a sua. Não é lugar para qualquer um. Você saiu, mas a cabeça continua lá. Esse aqui estava também, né? Gente, olha como ele estava terrível. José Brito, se eu estou livre, por que eu não vou viver minha vida? Tudo que eu faço hoje é viver minha vida, né? O fato de eu abrir um canal e conversar e contar sobre a minha história não significa que eu esteja presa lá, gente. Significa que hoje eu resolvi falar sobre o assunto de algo que já me fez muito mal, que já mexeu muito com a minha vida, né? Já bagunçou muito a minha vida. E é minha história, eu tenho o direito de contar aonde eu quiser e para quem eu quiser, né? É minha vida. Então, não é que eu esteja presa lá, mas é que isso fez parte da minha história, né? E eu não vou apagar isso, não tem como apagar isso. E o fato de eu falar significa que hoje muitas pessoas vão ouvir o meu relato, podem ter forças de poder também deixar de servir a uma seita doentia, né? Porque tem pessoas que não têm a coragem, né? Que muitos de nós que estamos fora tivemos, justamente por conta do ostracismo, né? Muita gente não tem essa coragem de fazer isso. E às vezes é um vídeo que assiste, um relato de uma pessoa que passou por dificuldades, mas que conseguiu dar a volta por cima, pode ajudar outras pessoas a se libertar disso também. Pode parecer bobagem, né? Mas só quem viveu lá dentro, só quem frequentou aquilo ali, sabe como é conseguir sair, se libertar disso. Quando ele fala que parece que eu sou uma pessoa que não suporta a disciplina, José Brito, você está bastante enganado. Por quê? Eu vivi lá dentro uns 19 anos por aí. Depois que eu voltei, né? Depois que eu casei e voltei, fora o período da minha infância que eu vivi lá. Então, eu conto esses 19 anos porque foi minha fase adulta e que eu tinha maturidade suficiente para saber o que eu estava fazendo. Eu nunca fui repreendida, eu nunca fui chamada a atenção, eu nunca tive problemas lá dentro com ninguém. Pelo contrário, eu sempre tive boas amizades, bons relacionamentos, convivia bem com todos, né? Eu sempre fui uma mulher em que eu nunca tive problema de estar com as pessoas. Eu tinha amizade com jovens, com idosos, com pessoas da minha idade. Sempre frequentei a casa das pessoas, sempre estive com as pessoas, sempre fui chamada para as coisas, né? Porque eu era uma pessoa que sempre fui bem-vinda, como eu sou até hoje, né? Eu sou bem querida na minha vizinhança, nas minhas amizades, sempre fui bem querida lá dentro, né? Eu não saí de lá com problema com ninguém, eu não tive problemas com ninguém, né? Eu saí porque eu descobri o que era aquilo ali, então eu quis sair, mas não saí com problemas, eu nunca tive problemas com ninguém lá dentro. Sempre segui tudo o que era dito ali dentro. Por que eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri? Quando a gente descobre, né? Porque realmente eu anulei toda a minha vida para poder ser obediente a uma seita, a uma loucura, que era aquilo ali. Então eu deixei de viver muitas coisas, eu deixei de fazer muitas coisas, porque eu achava que eu estava no lugar certo. E eu fui obediente até o momento em que eu deixei de sair daquilo ali. Eu não tinha duas caras. Eu não era uma pessoa que estava lá dentro e aqui do lado de fora eu fazia outras coisas, não. Sabe? Então, antes de vir para um canal de uma pessoa falar besteira, vai procurar saber a história dela, maratona os vídeos dela, procurar saber por que ela saiu, como foi que ela saiu, o que ela está contando da história dela, antes de falar bobagem, né? E o que eu tenho para dizer é o seguinte: desobediente, quem não gosta de disciplina, são vocês que estão aqui nesses canais, tanto no meu quanto em outros, né? Que a gente sabe que tem um monte de pessoas que são TJs, mas que entram no canal de pessoas que deixaram de ser, que estão aqui abertas, falando sobre vocês, e vocês simplesmente vêm comentar nos nossos canais, vocês estão assistindo nossos vídeos, vocês estão participando, e vocês têm consciência, vocês sabem exatamente que o que vocês estão fazendo é errado. Porque vocês são proibidos de fazer isso. Vocês são proibidos de usar a internet
deliberadamente, né? Existe um controle, porque vocês não podem estar em canais, em YouTube, pesquisando sobre testemunho de Jeová. Então, isso é ser desobediente. Quando eu estava lá dentro, eu não fazia isso, não. Eu só passei a pesquisar, ainda bem que eu consegui me libertar disso, quando eu comecei a ver coisas erradas lá dentro, né? Eu acordei lá dentro. Eu despertei com coisas que estavam lá dentro e que eu comecei a ver os erros e as poucas vergonhas que aconteciam ali. Depois é que eu fui sair para pesquisar fora. Mas primeiro eu despertei com o que tinha lá dentro, entendeu? Então, vocês vêm aqui defender a seita de vocês, fazendo o que é errado, assistindo nossos vídeos. Você devia pensar mais antes de vir comentar, né? Sobre quem é desobediente ou não. E aí ele fala também, ali não é lugar para qualquer um, realmente, não é lugar para qualquer um, né? É lugar para pessoas alienadas, que não têm capacidade de pensar, e eu digo isso com propriedade, porque eu já estive nesse lugar de alienada sem capacidade de pensar. E eu tenho vergonha hoje, quando eu lembro que eu defendia isso, que eu, sabe, vivi isso, eu morro de vergonha. Eu falei, gente, um dia eu passei por essa vergonha, caramba, como eu fui trouxa. Então, assim, realmente ali não é lugar para qualquer um. É para pessoas assim, com a cabeça igual a sua, que deseja a morte de outros, que deseja a punição para outras pessoas, que não tem empatia, que não tem amor pelo próximo, né? Teve uma pessoa que comentou nos vídeos, falou que testemunho de Jeová, elas se tornam narcisistas, né? Por conta da doutrina que é dada lá dentro. E é verdade, né? Então, vocês se tornam esse tipo de pessoas, né? Desejando morte alheia. Ninguém para vocês presta, a não ser vocês, né? Então, realmente, ali não é lugar para qualquer um. E tanto não é lugar para qualquer um, que as pessoas que são corretas, as pessoas que mais, como é que eu falo? Têm um sentimento puro, são as que realmente despertam e saem. Exatamente isso. Tem muita gente boa ali, tem muitas pessoas boas, mas a maioria também tem um coraçãozinho bem distorcido, né? E é por conta disso que vocês vêm aqui ameaçar a gente, falar bobagem e tal. Gente, o mundo tá cheio de coisa ruim, né? Pessoas más o tempo todo. E o próximo, né, nosso, tá sempre assim, desejando o mal. Você sabe que isso volta para você, né? Quanto mais você deseja o mal para o outro, mais você recebe aquilo. Quanto mais você foca na vida do outro, mais você recebe aquilo, porque a sua energia tá indo toda para outra pessoa, né? Você não pega a sua energia e joga para você fazer coisas boas para você. Eu não tô aqui contando história de outras pessoas. Eu tô contando a minha. Então, a minha energia é focada em mim, beleza? Então, não tô aqui também desejando a morte de ninguém. Pelo contrário, o que eu desejo para todo o testemunho de Jeová é que ela acordasse e conseguisse sair disso, né? Quando eu falo da minha história, quando eu falo sobre o ostracismo, por que nós que saímos, vocês saem de lá, mas continuam com a cabeça lá, porque vocês não aceitam que a gente não pode ter contato com vocês. Gente, a questão não é essa. Quem disse que eu quero ter contato com outras testemunhas de Jeová? É claro que eu tinha muitos amigos, pessoas que eu gostava demais, né? E se não fosse esse ostracismo, eu poderia ter contato com essas pessoas até hoje, né? Porque tudo isso é uma loucura. Só que o que mais a gente reclama é sobre a nossa família, porque isso não cabe na cabeça de ninguém. Eu não quero fazer parte de uma seita, eu não quero fazer parte de um determinado local e a minha família agora não ter a oportunidade de falar comigo. Eu não poder falar com a minha família por conta de que eu não quero algo. Eu sou livre, eu tenho direito de escolher, né, em que determinada religião eu vou pertencer. Eu tenho direito de escolher sobre que sabor de sorvete eu gosto, né? Não é porque eu gosto de sorvete de milho verde e a minha família só gosta de chocolate que eu tenho que ser excluída porque eu gosto do milho verde, gente. Isso é um direito meu, né? Isso é um direito meu. Eu sempre fui uma boa filha, eu sou uma pessoa que trabalha, que pago minhas contas, né? Que leva uma vida honesta.
Eu não tenho nenhum problema com a minha mãe, nenhum problema com a minha mãe, nem com meu irmão. A gente não tem briga, não tem problemas familiar, não houve nada que, eu não falo com a minha mãe porque a gente brigou, porque minha mãe não vale nada, porque eu não prestava e a gente teve um conflito. Não. Simplesmente eu não tenho acesso à minha família que é do Testemunho de Jeová, simplesmente porque aceita que elas pertencem e proíbe elas de ter contato comigo. Mas entre a gente não existe nada. Então, isso não é legal. Isso não é para ser aceitável, né? Isso não entra na cabeça de ninguém. E é sobre isso que a gente fala. É sobre os nossos direitos que a gente reclama, né? E isso é uma coisa que eu posso fazer, porque eu estou falando da minha vida, dos meus sentimentos, e não estou afetando ninguém. Sobre ser testemunho de Jeová, muitas pessoas já sabem, né? A seita de vocês já está com a moral lá embaixo. A maioria das pessoas já sabe como aquilo ali está funcionando, né? Agora, vocês aqui vêm para cá falar besteira, vocês estão errando, vocês estão pecando contra a seita de vocês. Então, eu acho que você que deveria abrir o seu olho, né, com respeito a isso, porque se eles descobrirem que você está nesses canais falando, dando sua opinião, é muito provável que você seja expulso de lá.